Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre as preliminares de contestação e como efetuar o seu pedido na sua peça de contestação. Vamos lá! As preliminares de contestação estão previstas no artigo 337 do CPC. Vamos conhecê-las. Inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção no valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar e, por fim, indevida concessão do benefício de justiça gratuita. Vamos tratar dessas preliminares individualmente, conforme fazemos a seguir. Inexistência ou nulidade da citação. Devemos demonstrar a inocorrência de uma citação válida, ou demonstrar a nulidade da citação que ocorreu, como, por exemplo, a citação de ente público por meio do correio, em autos físicos. Nessa situação, só poderia ter sido feita a citação de forma pessoal, sendo nula a citação. Devemos formular o seguinte pedido: requer seja decretada nulidade absoluta por ausência de citação, e aqui especificamos qual tipo da citação seria adequada, anulando-se todos os atos subsequentes e expedindo-se nova citação com um novo prazo processual para a defesa, uma vez que a defesa restou prejudicada. Segunda preliminar, incompetência absoluta e relativa. Incompetência absoluta, devemos expor o motivo da incompetência, se se deu pela matéria, território ou prerrogativa de função, e especificar qual seria o juiz competente, juízo ou tribunal competente. Na incompetência relativa, mesma situação, incluindo a conexão ou continência. Lembrando o seguinte: se não for arguida a incompetência relativa em preliminar de contestação, depois não se pode mais arguí-la, porque vai prorrogar-se a competência, vai se tornar definitiva. Já a incompetência absoluta, ela pode ser arguida em qualquer momento processual. Formulamos o seguinte pedido: requer seja acolhida a preliminar de incompetência relativa ou absoluta, determinando sejam os atos remetidos ao órgão julgador competente para regular processamento. Incorreção, terceira preliminar, incorreção no valor da causa. Vamos analisá-la. Salvados os casos em que não é possível quantificar o valor da causa, isto é, pedidos genéricos admitidos pelo Código Processual Civil, deve-se observar as regras e hipóteses elencadas no rol do artigo 292. Este rol aqui, ele prevê algumas regras e alguns tipos de ações de como será feito o valor da causa. Mas no nosso pedido aqui, nós vamos nos limitar apenas a conhecer. Vamos requerer seja determinada a correção do valor da causa para o valor de X, que é o valor que nós entendemos devido. Requerer ainda seja determinada ao autor a complementação das custas processuais, em caso do valor correto da causa ser maior do que o colocado inicialmente. Se for menor, não tem necessidade de pedir isso aqui, né? Próximo preliminar, inépcia da petição inicial. Devemos descrever as hipóteses que se encontram no artigo 330, parágrafo 1º do CPC. Quando que a petição é inépcia? Quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite pedido genérico, como já mencionado anteriormente,
Na narração dos fatos, não decorrer logicamente a conclusão, quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Devemos formular o seguinte pedido. Requer seja colhida preliminar de inépcia em razão de. Aí devemos especificar qual inciso nós utilizaremos. Com extinção do processo sem resolução de mérito. Os termos do artigo 330 do CPC, combinado com 485.1 também do CPC. Tranquilo? Vamos avançar para a próxima. Perempção. Quando que ocorre esta preliminar? Essa preliminar ocorre quando o autor ele dá a causa ao arquivamento 3 vezes fundado em abandono de causa. Ocorrendo a perempção, ele não vai poder propor nova ação. A única exceção aqui é que ele vai poder alegar como defesa de seu direito os fundamentos que ele teria para a ação que ele pretende propor. Mas se ele deu causa a 3 arquivamentos fundado em abandono, não mais poderá ajuizar a ação. Formular o pedido, acolher a preliminar de perempção, pedir extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 5 do CPC. Sexta preliminar, litispendência. A litispendência é um instituto que ajuda a evitar julgamento de causas idênticas com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Deve ser demonstrado que a parte está repetindo a ação judicial que está em curso. Ora, ela não pode entrar com uma ação de cobrança e simultaneamente entrar com outra ação de cobrança em face do mesmo autor, aliás, em face do mesmo réu, em outro juízo. Isso é litispendência. Então, tá aí o conceito. Vamos formular o seguinte pedido. Requer seja acolhida preliminar de litispendência e, tendo em vista a existência de outra ação idêntica já ajuizada, requer seja extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485.5 do CPC. Sétima preliminar, coisa julgada. Esta preliminar é bem fácil, tá? Denomina-se a coisa julgada material, aquela que é imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso. Pedido, muito tranquilo também. Né? Aqui nós especificaremos que o autor não poderia discutir novamente questão já decidida. Então requer seja colhida preliminar de coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485.5 do CPC. Conexão, nossa oitava preliminar. Uma ação vai ser conexa a outra quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Nessa hipótese, deveremos requerer da seguinte forma. Requer seja colhido preliminar de conexão com a remessa dos autos ao juízo prevento, para que seja decidido simultaneamente com o processo conexo. Capacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. O defeito de representação ele ocorre quando a pessoa ingressa em juízo sem advogado, ou quando o advogado está constituído e não junta a procuração nos autos, ou até mesmo quando carece de um representante legal em atos que a lei processual civil exige, como por exemplo, menores de idade não podem ingressar em juízo sem a representação do seu representante legal. Devemos formular o seguinte pedido. Pedir que o autor regularize sua representação sob pena de extinção sem resolução de mérito. A falta de autorização ela é autoexplicativa, não precisamos nem adentrar nela.
Incapacidade da parte, ela se dá de duas formas. É a incapacidade relativa, são as pessoas constantes do artigo 4º do Código Civil, e eles deverão ser assistidos, não podem ingressar sozinhos. A incapacidade absoluta, que são os menores de 16 anos, previsto no artigo 3º do Código Civil. Estes devem ser representados. A título de exemplo, a Lei 9.099, que regula os juizados especiais, não permite que os incapazes, e neste caso os relativos e os absolutamente, ingressem pelo rito do juizado especial. Então, se algum incapaz for parte do juizado especial, pode arguir a incapacidade dele, formulando o seguinte pedido: requer seja acolhida preliminar de incapacidade da parte, determinando a intimação da parte para regularizar sua representação, sob pena de extinção do processo. Lá no âmbito do juizado especial não tem como regularizar. Vai extinguir ou remeter para a justiça comum. Convenção de arbitragem. Pressupõe a existência de uma cláusula de arbitragem que deve estar em consonância com a Lei 9.307 de 1996. Demonstrar que a parte ajuizou a ação judicial atropelando essa convenção. Formular o pedido e pedir a resolução sem mérito. Nossa preliminar de número 11, ausência de legitimidade ou de interesse processual. Talvez essa seja mais usada. A ausência de legitimidade, ela pode ser ilegitimidade ativa ou passiva. Então, na ativa, devemos demonstrar que o postulante está pleiteando direito de outra pessoa ou que não pode ser sujeito à relação jurídica. A passiva, o demandado não pode suportar, não é sujeito correto da relação processual. Devemos formular o seguinte pedido: requer seja acolhida preliminar de legitimidade ativa ou passiva, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Quanto à ausência de interesse processual, ela é quase semelhante. Devemos demonstrar que o postulante não tem aptidão nem obterá nenhuma utilidade com a sua postulação. Formular o pedido, pedindo a extinção do processo sem resolução de mérito. Penúltima preliminar, falta de caução ou de prestação que a lei exige como preliminar. Um exemplo dessa preliminar aqui essa preliminar é autoexplicativa, Um exemplo é quando o processo é extinto, sem resolução de mérito, e o autor quer propor nova ação. Mas para ele propor nova ação, ele tem que pagar as custas do processo que foi extinto. Pedido requer seja acolhida preliminar, determinando o pagamento ou a prestação de caução sob pena de extinção do processo. Então aqui ele pode regularizar a sua situação antes da extinção. Indevida concessão do benefício de justiça gratuita, última preliminar. Essa é bem tranquila. É demonstrar que a parte pleiteante, a parte autora, não cumpre os requisitos de miserabilidade. Ela tem dinheiro para pagar as custas processuais. Ela não se enquadra no regramento do artigo 98 do CPC. Então, requerer o acolhimento da preliminar de impugnação do pedido de justiça gratuita, determinando seu indeferimento, se ainda não foi concedida, ou sua revogação, se já tenha sido concedida. Então é isso, pessoal. Se gostou, inscreva-se no canal para ajudar a gerar conteúdo e valeu!